Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um tema interessante que vocês vão se surpreender com a relação que eu fiz. O que será que o BBB 21 tem a ver com a pós-graduação? Vamos descobrir! Pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo, né? Na verdade, esse é um tema interessante, um tanto quanto viral, que tem bastante gente acompanhando aí o programa da Rede Globo, né? Que é o Big Brother Brasil. Nós temos aí algumas celebridades que estão causando algumas polêmicas, tanto dentro da casa quanto aqui fora também. E na verdade, essa ideia, né, que eu tive de falar do BBB 21 e o que a pós-graduação pode tirar disso, pode aprender com isso, veio muito claro do fato de eu estar acompanhando o programa e nas minhas rodas de conversa, né, alguns colegas, a gente sempre acaba dando as nossas opiniões em relação a isso, né? Eu acabei fazendo alguns posts lá no meu Instagram, vou deixar aqui pra vocês, falando um pouquinho sobre a participante Lumena, que é psicóloga, e o que os pós-graduandos podem aprender com ela. E claro, a gente não poderia esquecer que nesse BBB 21 nós temos um representante da pós-graduação, o nosso querido Gil do Vigor, que é doutorando em economia. E é lógico que eu tive que fazer um post sobre ele, porque ele tá gerando os melhores memes dentro da casa, né, gente? Eu vou deixar aqui um pra vocês que eu fiz do Gil em relação à pós-graduação. Dá uma olhadinha. Eu tô indignado! Eu tô indignado! Eu tô indignado! Eu não aguento mais! Gente, fala sério, quem nunca passou por isso que atire a primeira pedra, né? Toda vez que a gente tá tentando fazer alguma publicação, publicar algum artigo científico e ele é negado, dá uma frustração. E quando a gente corrige, envia de novo e ele vem negado depois de vez e você não pode mais tentar naquela revista. Eu tô indignado! É exatamente a reação do Gil do Vigor que a gente fica, né, pessoal? Mas, vamos lá. Vou desmembrar aqui com vocês qual a relação eu acho que o BBB 21 e especificamente esses dois participantes, a Lumena e o Gil, tem a ver com isso. Bom, vamos começar com a primeira polêmica que acontece toda vez que começa o Big Brother, né? A cada ano, que é: mas eu não assisto o BBB, esse programa não tem nada a ver, entendeu? Porque assim, não tem nada de bom naquele programa, não acrescenta em nada, por que eu vou assistir isso, gente? Nossa, porque eu preciso escrever minha tese, porque eu preciso ler artigos, porque se eu assistir alguma coisa na televisão, eu assistir algum documentário que me acrescente alguma coisa e tudo mais. Legal, opinião muito válida, né? Se você de repente não gosta do programa e quer ocupar o seu tempo com outra coisa, ótimo, parabéns, faça isso. Mas o que não pode acontecer é a gente achar que as pessoas que acompanham o programa, seja elas quem forem, seja uma adolescente de 12, 15 anos de idade, seja um professor doutor que está acompanhando aí o programa, a gente não pode julgar a pessoa que aquela pessoa é menos cult, tem menos a gente não pode julgar aquela pessoa, né, de que ela é menos cult, né, ela tem menos cultura, ela tem menos conhecimento, ela é menos inteligente, ela é muito fútil, só porque ela acompanha o programa. Então, na verdade, eu quis até falar sobre isso e vou falar primeiro aqui do Gil justamente por causa disso. O Gil do Vigor, ele é um doutorando e ele tá participando do reality, ele já falou um pouco, né, sobre a história de vida dele, as dificuldades que ele já passou, inclusive com a mãe dele, e ele tá aí buscando, né, esse sonho de ser doutor. Ele até, inclusive, já comentou outras vezes, eu vou ver se eu encontro pra deixar aqui pra vocês, aonde ele comenta que, na verdade, ele não quer largar a carreira dele, ele tá ali realmente pra melhorar de vida, pra conseguir divulgar ainda mais o trabalho dele, as pesquisas, né, inclusive essa questão da pós-graduação, o quanto que realmente ela é útil e precisa ser realizada, o quanto que as pesquisas precisam continuar sendo feitas. E aqui entra a primeira coisa que eu acho que tem relação entre o Big Brother e a pós-graduação. Como o Gil do Vigor é um doutorando e tá ali dentro, né, conversando, sendo ele mesmo, né, disseminando aí o que ele pensa, as suas falas, acaba sendo inevitável que as pessoas consigam procurar e entender um pouco melhor como que funciona uma pós-graduação, como que funciona uma pesquisa, o que um doutorando faz. Então, pessoal, eu acho que aí já começa a gente tentar quebrar um pouco esse preconceito, tanto de pessoas que são pós-graduandas que participam do programa, quanto pós-graduandos que assistem o programa. Eu, inclusive, desde 2020, começou a pandemia, gente, só BBB. Então, assim, pessoal, isso é uma coisa que a gente tem que realmente desmitificar um pouco, sabe? A gente não pode, enquanto pós-graduandos, enquanto acadêmicos, achar que nós somos melhores do que as outras pessoas que eventualmente não são pós-graduandos, estão assistindo o programa ou estão participando do programa. Na verdade, isso pode até servir realmente como uma análise. Então, tem muitas pessoas aí que fazem, por exemplo, né, pós-graduação na parte de ciências sociais, filosofia, sociologia,
dia. O BBB não deixa de ser um experimento social muito interessante, muito importante, para que nós, enquanto acadêmicos, possamos até analisar isso em relação aos comportamentos, em relação às emoções. Tem muita coisa ali que dá pra gente extrair e analisar enquanto acadêmicos. Inclusive, a participante Sara fez aí o seu TCC, né? Rolou essa fofoca, essa notícia aí na mídia, de que a Sara fez o seu TCC justamente analisando o comportamento, as atitudes dos participantes que ganharam as outras edições. Então vocês veem aí que sim, o BBB, apesar de ser um entretenimento, uma coisa bobinha, né, que não acrescenta em nada, né, segundo algumas pessoas, na verdade está mostrando o contrário. A gente pode sim aprender muito com o Big Brother e ele é um experimento social muito interessante que a gente pode sim levar em consideração. E claro também, gente, não pensar em nada disso e só assistir o programa, né? Então essa é a primeira coisa que eu acho que dá pra gente aí fazer essa relação entre o BBB 21 e a pós-graduação, de que isso pode ser uma forma da gente disseminar a pesquisa, disseminar para as pessoas, né? Então isso é a primeira coisa que eu acredito que a gente pode quebrar, desmistificar um pouco esse paradigma, sabe? Em relação ao Big Brother Brasil ser alguma coisa que, só que não tem nada pra fazer, assiste. Não, pessoal, na verdade eu achei muito legal que o Gil lá dentro, né, como doutorando, está lá disseminando isso, né? A gente sabe que a pesquisa ainda é muito desvalorizada aqui no Brasil. Então ele tá lá representando isso, falando sobre isso, não deixa de ser interessante, até para que as pessoas entendam um pouco como funciona. Teve uma outra conversa no qual ele comenta, né, com a Juliette, se eu não me engano, sobre a questão da bolsa, que ele, né, perdeu tudo para entrar no programa. Minha bolsa eu perdi tudo. E tu é aleijado? Tu não tem mão em pé, não? Mas eles também. Agora eles vão sofrer mais, entendeu? Então ele teve que abandonar a sua bolsa. Eu acredito que ele tenha trancado também, talvez, aí o curso, né, por alguns meses, enquanto ele está no programa. Então realmente foi uma escolha consciente que ele fez de estar lá, pensando em outras coisas, em outros sonhos que ele eventualmente tenha também. Mas, na verdade, o principal que eu quero reforçar aqui é que o simples fato dele ter falado isso já faz as pessoas entenderem que toda essa questão da bolsa não é uma coisa tão simples assim que cai do céu, a gente ganha dinheiro e pode ficar sem fazer nada. Não, a bolsa é uma questão muito séria, a gente precisa fazer relatórios, a gente precisa justificar tudo que a gente fez durante aquele semestre com aquela bolsa. Se a gente não finalizar a tese, não finalizar o curso de pós-graduação, em muitos casos a gente precisa devolver todo o valor da bolsa que a gente recebeu. Então tudo isso já faz as pessoas inconscientemente, ele não explicou dessa forma, mas inconscientemente as pessoas já percebem que a coisa realmente é um pouco mais séria do que parece, do que infelizmente outras pessoas divulgam de que a gente só ganha dinheiro do governo sem fazer nada. Não é bem assim. Bom, e aí a segunda coisa que eu quero trazer de correlação entre o Big Brother Brasil e a pós-graduação é em relação à participante Lumena. A Lumena é psicóloga e ela chegou com muitas causas importantes, ela defende causas assim justíssimas e que nós temos que defender cada vez mais. Porém, a maneira como ela se expressa não está sendo muito bem recebida pelo público, digamos assim. Então, muitas vezes, em conversas às vezes informais sobre outros assuntos, por exemplo, né, ela teve algumas questões ali de briga, de não se entender muito bem com a participante Carla Dias, e em alguns momentos da conversa com a Carol Conká, ela usa palavras como deslegitimação, fenotipicamente não sei o que lá. Vou até tentar deixar alguns trechos aqui pra vocês. Dessa parada? É porque, assim, sabe, vou juntando, primeiro, a deslegitimação dela em relação a chupada entre você e Bill, pra mim isso é muito grave. Nessa experiência específica, como a dor de uma mulher fenotipicamente branca mobilizou toda a casa, acionando sentimentos de compaixão, de compreensão. Primeiramente. Eu julguei. Primeiramente, ressignificando a informação que você trouxe, que ela é falsa. Certo, então vamos aprender, que eu quero aprender. Me ensine. Bom, pessoal, então esse tipo de fala acaba sendo até que comum entre os pós-graduandos, né? Entre os profissionais, assim, realmente mais experientes, que estão sempre estudando, lendo artigos, dando aulas. A gente precisa, muitas vezes, dessa linguagem mais formal, principalmente quando a gente vai escrever um material, né? Uma tese, um artigo científico. Na nossa fala também, quando a gente está num congresso ou dando uma aula. Mas, na vida real, principalmente em assuntos, assim, que não tem nada a ver com essa parte acadêmica, isso muitas vezes pode acabar confundindo algumas pessoas que não são da área ou que no caso não são pós-graduandas, enfim, gente, uma conversa normal
assim, super espontânea, você trazer palavras com essa carga acadêmica tão pesada pode confundir as pessoas e as pessoas quererem se afastar um pouco de você. Inclusive eu comentei sobre isso no post que tá lá no Instagram. Convido todos vocês a darem uma olhadinha lá no meu Instagram, me seguir por lá. Eu falo bastante sobre essas questões da pós-graduação, além, claro, da parte de fonoaudiologia, de audiologia, que é o que eu atuo. Mas, voltando na questão da Lumena, todas as causas que ela defende, tudo que ela tenta trazer de discussão é super válido, é super importante. Mas a maneira com a qual ela se posiciona muitas vezes pode ser interpretada, e na verdade eu acho que é mesmo, um pouco arrogante, de alguém que detém todo o saber, alguém que sabe. Então, eu sei, eu estou ensinando para você. Então, eu tenho toda essa carga, todo esse conhecimento, com todas essas palavras, e eu venho e eu despejo tudo isso para você, pobre ser humano que não entende nada sobre isso. Infelizmente, esse é um comportamento comum em pós-graduandos, principalmente aí pessoas que já atuam realmente, que já são doutores, né, já são professores. Então é comum muitas vezes a gente agir como os detentores do saber, que estamos disseminando informação para todos os outros humanos que não tiveram essa oportunidade de estudar. Isso, pessoal, numa conversa informal entre as pessoas não é muito legal e, na verdade, isso só afasta as pessoas de realmente entenderem como é o trabalho de um pesquisador, como funciona uma universidade, uma pós-graduação, como que funcionam as bolsas. E aí, com isso, a gente acaba não conseguindo ter uma conversa, a gente acaba não conseguindo disseminar essas informações. E o que acontece? Isso, somada a várias fake news que às vezes aparecem por aí, né, do como que é a pesquisa, como que é a universidade pública, que a gente não faz nada, não sei o que lá, né, uns discursos mais ou menos nesse tipo. Então, essas duas coisas somadas, às vezes pode realmente afastar as pessoas e elas terem uma visão que não é real em relação à pesquisa, à universidade pública e à pós-graduação. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje que eu quis falar um pouquinho pra vocês como a gente pode sim conseguir, né, ser aí um bom profissional, doutor, tal, professor, e sim assistir o Big Brother Brasil, seja pra analisar, seja pra fazer um estudo, ou seja por puro entretenimento. Isso não faz de você menos do que ninguém. E também existe o oposto, que o fato de você ser um pesquisador e conseguir usar palavras difíceis, conseguir se posicionar e realmente deter algum saber muito importante, não te faz o detentor de todos os saberes, de alguém que precisa sair ensinando todo mundo. Então vamos tomar cuidado com isso, porque esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude muitas vezes acaba voltando contra nós mesmos, nos qual as pessoas não entendem o que a gente faz, acham que a gente só ganha dinheiro do governo sem fazer nada, e muitas vezes os doutores, os profissionais, pesquisadores não são valorizados porque as pessoas não entendem qual é essa importância. Então, até vou deixar um trecho aqui também do Gil explicando algumas questões de economia, né, da moeda ter sido valorizada, desvalorizada para alguns participantes da casa, para vocês compararem um pouco o discurso dele com o discurso da Lumena. Ele detém esse conhecimento aí da economia, mas ele fala e ele explica de uma maneira muito diferente e muito mais acessível para as pessoas quererem participar do assunto e entenderem o que ele está falando. Segue o trechinho. Por exemplo, a emissão de moeda, ela gera um custo para a sociedade, que esse custo da emissão da moeda é a inflação. Então muitas pessoas se perguntam assim, quando eu for presidente da República, eu vou emitir moeda no Banco Central, vou dar dinheiro para todo mundo vai ficar rico, vai Brasil, todo mundo rico, vai Banco Central, emite moeda, adoro, vai, tchaqui, tchá, todo mundo rico! Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com mais pessoas, para que a gente consiga aí ir quebrando, né, todos esses paradigmas, todas essas questões, tanto em relação ao programa, que qualquer um pode assistir, qualquer um pode não assistir se você não quiser também, mas ninguém tem que obrigar alguém a assistir ou não assistir, e também para os pesquisadores entenderem que a nossa linguagem, a forma como a gente se posiciona, pode sim às vezes soar um tanto quanto arrogante e afastar as pessoas. Tomem bastante cuidado com isso. Se você tiver uma opinião diferente, alguma dúvida, sugestão, quiser falar o que você acha de algum participante, se você, né, já é um profissional, um pesquisador e assiste, deixa aqui nos comentários, vamos fazer essa conversa, né? Esse aqui é um canal de comunicação. Espero ver vocês aqui na próxima. Até breve!